Trabalho escravo em nome da religião. E maus tratos, agressões, lavagem cerebral. O Fantástico vai mostrar agora depoimentos sobre uma misteriosa seita americana que tem muitas ligações com o Brasil. Nossos repórteres encontraram nos Estados Unidos, em Minas e em São Paulo, brasileiros e também americanos, que dizem ter vivido um inferno, lá e aqui. Jane Whaley só aceita ser chamada de Vovó Jane. Ela era professora de matemática quando, segundo ela, ouviu um chamado divino. E aí se mudou do estado de Ohio para Carolina do Norte com mais 25 pessoas. Para a pequena cidade de Spindale, que tem 3.000 habitantes. Lá já existiam muitas igrejas. Mas em 1979, ela fundou uma diferente das outras. A igreja de Jane, chamada Sociedade Palavra da Fé, é baseada na interpretação que ela mesma faz da Bíblia. E para ela, meias esportivas ou até mesmo calças jeans podem ser o próprio demônio. Nesse culto, em 2014, Jane diz que está lutando contra um grande demônio no Brasil, o futebol. Era a época da Copa do Mundo. Daqui a pouco você vai ver por que ela se preocupa tanto com o Brasil. Ex-integrantes dessa seita dizem que a influência de Jane em São Paulo e em Minas Gerais não é nada divina. Se a minha filha levar um tapa na cara, isso para ela vai ser um ato de purificação. É Jane quem decide quem vai se casar com quem. E cada vez que marido e mulher casados no papel querem fazer sexo, tem que pedir autorização para a líder. E ninguém ali pode usar telefone, internet, ler jornais e nem falar com quem não faça parte do grupo. O John é americano. Ele contou para o Fantástico que fez parte da igreja durante 20 anos e quando finalmente saiu, pagou um preço alto. São uma seita perigosa, com práticas para controlar as pessoas e as informações a que elas têm acesso, seus pensamentos e suas emoções. Quando saiu, ele perdeu tudo. Amigos, a mulher e até os filhos que ficaram na seita. Estes são a ex-mulher e os filhos de John. Hoje eles gravam vídeos como esse, postados no canal da igreja na internet, em que dizem que tudo que o John fala é mentira. Eu pergunto se eles sofrem lavagem cerebral. A igreja controla sua moradia, seus amigos, seu trabalho, sua comunicação com seus parentes. Até hoje, o John disse sentir ameaçado. Algumas vezes eu acho que estou sendo seguido. Na quinta-feira passada era dia de culto. O Fantástico foi até lá. Na rua da igreja já tem uma barricada com seguranças. Eu tento dizer que a gente quer ir pro culto. Nada feito. A gente vai ter que fazer a volta aqui. A gente não pode entrar nem na rua da igreja em que essa reunião acontece agora. Olha só quantos carros estão esperando para entrar. Mas nessa imagem de satélite, a gente consegue ver o local das cerimônias. Aqui fica a escola. A educação das crianças também é toda controlada pela líder, Jane. E essa é a chamada Casa Inferior, onde estão colocados meninos e homens que cometem o que ela chama de pecado do sexo, que vai desde relações não autorizadas pela pastora até masturbação. E aí, com o tempo, a igreja foi ficando tão poderosa que se espalhou pelo mundo. Está presente em países como a Suécia, Escócia, Portugal, Gana. E é aí que o Brasil entra na história. Foi numa viagem de avião. O marido de Jane, que também é pastor, conheceu um religioso americano. Ele tinha fundado a igreja Verbo Vivo, em Belo Horizonte, em 1987. E aí, aos poucos, a Jane foi passando a influenciar essa igreja. E se aproximar também de outra igreja brasileira, a Rema, que fica em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Em 2005, a Verbo Vivo foi transferida para São Joaquim de Bicas, uma pequena cidade a 45 minutos da capital mineira. Um lugar perfeito para uma comunidade que quer se isolar. Quando eu fiz 8 anos, mais ou menos, a igreja obrigou a minha mãe a me tirar de lá. E ela saiu também. E a gente teve que começar a morar em casas de famílias da igreja. O Carlos Henrique fez parte da Verbo Vivo dos 2 aos 20 anos de idade. Eles falaram que era para o meu crescimento espiritual, que se eu continuasse, morando com os meus familiares, eu seria uma pessoa perdida. Ele foi viver na fazenda onde hoje vive o fundador da Verbo Vivo, o americano John Martin.
E lá eu tinha que trabalhar, eu tinha que capinar, eu tinha que cortar grama, eu tinha que fazer vários serviços que tinha lá dentro da fazenda. E ao mesmo tempo eu estudava. Se eles descobrissem que eu estava ouvindo alguma música, assistindo televisão, fazendo alguma coisa, ia para uma sala separada, ficava o dia inteiro. Tinha que decorar capítulo da Bíblia, trechos da Bíblia e citar para eles, falar por que eu estava lá, por que eu estava arrependido. E aí nesse meio tempo ele foi descobrindo que é homossexual. Começava a gritar e punha a mão na minha cabeça e me chacoalhava de um lado para o outro. Já bateram no meu rosto, falar que eu era possesso de demônios. Essa moça que não quer ser identificada conta que viveu até os 16 anos com membros dessa mesma igreja e também foi agredida. Em nome de Deus, em nome de expulsão de demônios, eu já fui agredida com vara, eu já tive minha cabeça jogada contra a parede, já tomei tapa na cara. Ela diz que chegou a ir passar uma temporada trabalhando de graça nos Estados Unidos para a Sociedade Palavra da Fé, a seita de Jane. Enquanto a gente trabalhasse para os líderes e a gente estava fazendo como se fosse para Deus, que Deus queria que a gente fizesse aquilo e aquilo era para o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. Ela diz que trabalhou, mas foi punida quando começou a questionar a igreja. E me colocaram num quarto fechado, eu fiquei lá durante semanas só para ler minha Bíblia. Aqui nos Estados Unidos, esse brasileiro que pertenceu à igreja também diz que fiéis vindos do Brasil trabalham de graça na sede americana. Nessa época eu tinha 17 anos, ou era menor. Logo depois de oração a gente foi trabalhar, cortar grama, mover entulho, limpar a casa, tirar matinho, esses trabalhos assim, no sol mesmo o dia todo. Nesse galpão sem janela, que é uma fábrica de plásticos, que muitos deles trabalhavam, e a gente não sabe se ainda algum brasileiro trabalha, porque eles não podem falar com a gente. Se você não trabalhasse, você ia ser punido, ia ter aquelas orações, você ia acabar apanhando, levando murro. Ele diz também que quem foi criado na igreja acaba achando os maus tratos uma coisa normal. Eu cresci acreditando que se eu não obedecesse a voz de Deus, Deus poderia me matar a qualquer momento. Eles falam que se sair da vontade de Deus, a proteção não está lá. E denúncias, como esse caso, a assistente social Nancy recebeu mais de 20. É claro que eles lucram fazendo isso. Para o dono de uma empresa, pagar os seus funcionários é a maior despesa. Aqui é onde moram Jane Whaley e o marido. Ninguém nos atendeu. A gente também procurou os advogados, mas a secretária disse que eles não estavam. Várias denúncias já foram feitas contra essa seita. Mas Nancy diz que eles são intocáveis. Principalmente por causa da ligação deles com o Partido Republicano. Está no poder. Nesse vídeo, gravado em 2007, Sam, o marido de Jane, abriu com uma oração uma sessão na Câmara dos Deputados em Washington. Mas a proximidade com o poder não impediu que o Ministério Público do Estado da Carolina do Norte passasse a investigar a sociedade. Em Minas Gerais, desde 2009, foram feitas pelo menos 3 denúncias de maus tratos, abusos e agressões físicas contra integrantes da Igreja Verbo Vivo, controlada pelos americanos. Só que os inquéritos foram arquivados. Em Franco da Rocha, São Paulo, ex-integrantes da Igreja Rema, que também têm laços com a Sociedade Palavra da Fé, fazem acusações de maus tratos e vigilância implacável. O homem que você viu no início da reportagem saiu da igreja, mas a mulher e as filhas, que são adultas, permanecem. Se a minha filha levar um tapa na cara, isso para ela vai ser um ato de purificação. O meu próprio filho mais velho levou uns tapas na cara uma vez. Você tem que andar de acordo com aquilo, senão você é punido, você fica na disciplina, né, chamada disciplina. É uma tortura psicológica muito grande. Segundo essa mulher, quem estuda na escola da igreja é vigiado o tempo todo. Eles não andam sozinhos, eles não falam sozinho, eles não conversam entre menino e menina sozinho, e nem entre menino e menino se não tiver um adulto ouvindo. Procurados pelo Fantástico, as lideranças da Verbo Vivo e da Rema não quiseram falar. O Ministério Público da Carolina do Norte diz que não pode comentar o caso porque a investigação está em curso. Tem que fazer uma investigação sabendo que os negros sofreram lavagem cerebral, sabendo que o depoimento deles, o testemunho deles, vai ser de pessoas que estão sob esse efeito dessa lavagem cerebral.